Deus é bom o tempo todo. Prazer poder estar aqui com vocês. Receber o convite do pastor Moisés para ministrar nessa manhã. E é uma responsabilidade, uma conferência em que leva o tema o Espírito Santo. E ele já está aqui. E é algo tremendo poder participar desse tempo com vocês. Sou de Sorocaba, somos de uma igreja tão nova quanto estabelecida. Deus tem feito coisas boas lá, porque Ele tem sido sempre bom. E eu sei que Ele vai ser bom essa noite, amanhã com a gente aqui. Você crê que Deus tem coisas para você? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto em Atos e um texto no Velho Testamento. Atos, capítulo 15, versículo 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga escola bíblica. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Venha comigo para Amós, Amós no capítulo 9, Amós no capítulo 9, versículo 11. Vamos ver essa profecia mais detalhada. Amós, capítulo 9, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, tornarei a levantar. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas. E tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas,
e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Assim os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o seu Deus, o Senhor. Pai, estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra ela é didática, ela é poderosa, ela cria, ela gera, ela traz existência, e ela não volta vazia. E nessa manhã o Senhor possa continuar falando conosco, que possamos sair daqui, Senhor Deus, com posse daquilo que viemos buscar. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, querido Espírito Santo. Ô Espírito querido, vem sobre nós e tenha liberdade de agir nessa manhã. Que possamos sair daqui edificados. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Para uma conferência acontecer, é necessário tantas coisas acontecerem no reino espiritual. E às vezes nós estamos muito habituados com as coisas naturais. E não vemos muitas coisas que estão acontecendo no reino espiritual. Porque quando focamos somente naquilo que é natural, nós perdemos algumas percepções que são muito importantes. E a Igreja de Cristo tem vivido um tempo em que o foco tem sido destinado às coisas materiais. O foco tem sido destinado às coisas terrenas. E muitas das vezes nós, que somos filhos de Deus, perdemos algumas percepções daquilo que verdadeiramente Deus tem para nós, que é coisas que acontecem primeiro no reino espiritual. Se nós não entendemos quais são as posições das coisas, nós não vamos viver aquilo que Deus propôs para a nossa vida. Mas, se nós entendermos a colocação das coisas, nós começaremos a atingir graus altos de fé e de vida espiritual, a ponto de realizar as coisas que Deus tem para cada um de nós. É importante entender, e eu quero frisar isso antes de começar a pregar, é importante entender que cada um de nós tem um propósito no reino de Deus. Ninguém escapa de ter um propósito. É importante entender que quando nós olhamos para a esfera espiritual, nós saímos da compreensão natural. Por exemplo, existe uma frase que não está completa e é muito usada na igreja, e essa frase é: Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Quem já ouviu essa frase? Essa frase ela não está correta, ela está incompleta. Por que está incompleta? Porque na verdade a Bíblia diz assim, que Deus te conhece ainda informe, antes de estar no ventre da sua mãe. Ou seja, Deus primeiro te gera no reino espiritual e depois te coloca no reino natural. E esse contexto é muito importante, por quê? Porque Deus te conhece e conhece os seus dias. Deus sabe todos os detalhes a seu respeito. E quando Ele fez uma promessa para a sua vida, pode ter certeza que Ele não errou, Ele sabe que você é capaz de chegar lá. Ele sabe que você pode sim realizar aquilo com o qual Ele falou a respeito da sua vida. Ele conhece detalhadamente coisas que nem você conhece a seu respeito. E isso é importante entender. Então, quando nós entendemos que o reino espiritual acontece primeiro, nós começamos a entender o que Paulo escreve aos Efésios. A carta aos Efésios é uma das cartas mais espirituais de Paulo. Não que as outras não sejam, mas Paulo trata em cada carta assuntos diferentes. Por exemplo, na carta aos Romanos, ele fala dos 5 solas, ele fala a respeito do poder da fé. Na carta aos Coríntios, ele trata uma carta doutrinária. Na carta aos Gálatas, ele questiona os Gálatas de voltar para debaixo da religião, esquecendo a graça de Deus e vivendo debaixo de julgos novamente. Mas quando ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve logo após um grande arrebatamento, e ele diz que não sabe se esse arrebatamento aconteceu na carne ou aconteceu no espírito, mas ele sabe que foi levado ao terceiro céu. E ele volta e escreve essa carta, uma carta com um cunho totalmente espiritual. E ele já começa a carta logo depois dos 2 primeiros versículos, que ele traz uma saudação para a igreja, cumprimentando a igreja. Já no terceiro versículo diz assim: bendito Deus e Pai
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas, não é algumas, com todas sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é que quando Deus fala, quando Deus lança uma palavra profética, aquilo é gerado no reino espiritual. E aquilo que é gerado no reino espiritual, a qualquer momento virá a existir no reino natural. Por isso é importante entender que a nossa busca precisa subir o patamar. Precisamos mudar o nível. Precisamos ir para um nível espiritual, entendendo que nesse nível, eu alcançando aqui, tudo que eu preciso aqui vai acontecer. Por isso que Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A gente precisa focar nisso, e quando focamos nisso, nós começamos a entender coisas que são totalmente espirituais, que foram escritas na Bíblia. Quando eu li o texto de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos mostra um momento em que os apóstolos estavam em crise. Isso mesmo, em crise. E não era crise de fé, porque poucos tempos atrás eles estavam orando e paralíticos estavam andando. Não era esse tipo de fé. Mas a crise que eles estavam vivendo era de conversão, o entendimento da conversão, o entendimento daquilo que a cruz de Cristo fez pela vida de cada um de nós. E aquele momento foi tão importante porque ele foi um divisor de águas para que Paulo trouxesse a estrutura doutrinária da igreja. E nós pudéssemos entender que os evangelhos são uma transição de tempo. Nós temos o Velho Testamento, a transição para o novo, a cruz e o novo tempo, a nova aliança que nós vivemos nos dias de hoje. E quando eles estão ali tensos, num momento difícil, a Bíblia diz que Tiago se levanta e começa a dizer que o evangelho não era feito só para os judeus, mas o evangelho deveria alcançar a todos, porque haveria um tempo, e esse tempo estava chegando, em que Deus reedificaria o templo, a tenda, a casa caída de Davi. E isso é muito importante entender, porque se nós entendermos isso, nós vamos destravar coisas poderosas na nossa vida de Deus. Por quê? Porque esse tempo chegou, esse tempo nós estamos vivendo ele, só que há uma responsabilidade sobre a igreja, a reedificação daquela tenda, a reedificação da casa caída que Davi construiu para Deus. E isso é tão importante que foi isso que fez com que Deus olhasse para Davi e visse nele um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha uma perspectiva daquilo que era o propósito de Deus. Se nós olharmos naturalmente para Davi, nós vemos um homem pecador, um homem que tem falhas, um homem que em alguns momentos foi arrogante a ponto de contar o exército, um homem que teve percepções humanas sérias, mas o coração dele foi alcançado a Deus porque ele teve um passo de construção da presença de Deus próxima do povo, um tempo novo, um tempo de romper para que pudesse viver o tempo do Espírito Santo no meio do povo. E eu vou trazer isso para você, para nós entendermos. Vamos voltar lá atrás. A Bíblia fala que Deus dá um tabernáculo para Moisés. Você ouviu falar sobre o tabernáculo? E a Bíblia fala que a presença de Deus foi construída numa arca. Essa era a representação da presença de Deus. É importante você entender isso. E essa presença de Deus era uma coisa tão poderosa, e ela precisou ser colocada no lugar escuro, no lugar em que foi fechada com peles de texugo, peles pretas, um lugar que não haveria entrada de luz, ficaria no lugar escuro. Na frente colocaria um véu, uma cortina. E quando se fala véu na nossa língua portuguesa, a gente perde o sentido. Porque véu, o que a gente lembra? Lembra daquele véu de noiva, que é transparente, sim ou não? Mas na verdade não era um véu, porque a Bíblia fala que precisavam de 12 juntas de boi para poder arrastar, para poder entrar o sumo sacerdote lá dentro, e essas 12 juntas de bois para voltar a fechar, de tão pesado e tenso que era o tecido que foi colocado ali, de peles e tecidos misturadas, fios de pelos, e aquilo era muito tenso, muito pesado, ou seja, não era um véu que aquilo que a gente imagina que era véu, era algo que trancava de verdade, é algo que fechava de verdade a presença de Deus dentro de um quadrado. É interessante que há alguns estudos que dizem, alguns geólogos, que acreditam que os pontos que existem no deserto, quadrados, existem muitos no deserto de Sinai, se você andar por lá, você vai ver isso, quadrados,
mais ou menos do tamanho que era o espaço onde ficava a arca, que tem grama e flores em volta de um meio de deserto. E eles acreditam que isso só acontece porque ali foi montado o tabernáculo. E ali era o lugar santo dos santos, aonde há presença, a prosperidade. Aonde há presença, a vida. E ali essa presença de Deus ficava fechada. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote sacrificava por ele e sacrificava pelo povo e entrava na presença de Deus. Eles passavam por aquela tenda, por aquela cortina, e quando entravam lá dentro, a Bíblia diz que se eles fossem encontrados em falhas, eles morriam lá dentro. Porque a presença de Deus era severa, era santa, e eles eram puxados por uma corda por fora. Mas se tudo tivesse bem, eles colocariam o sangue de animal na tampa do propiciatório, que era a tampa daquela caixa chamada arca, e ali derramado, eles saíam com o perdão de pecados para um ano, mais um ano de aliança renovada com o povo, e o povo ficava bem. Agora a Bíblia diz que aquela arca foi tomada e foi levada pelos inimigos. Os inimigos tentaram abrir a arca para enxergar o que tinha dentro, e o que tinha dentro eram peças de morte, peças da lei. E quando eles afastam, todos que estavam ali foram mortos e toda a população ficou doente. Fecharam a tampa novamente, colocaram num carro de boi e levaram para um lugar no meio da floresta. Naquele lugar a arca ficou por um tempo. E Davi tinha o desejo de trazer a presença de Deus por meio do povo novamente. E Davi conquistou uma única cidade que não foi conquistada por Josué, a cidade do Jebulon, que foi chamada de cidade de Davi e hoje é chamada e conhecida por Jerusalém. Davi entra e toma aquela cidade. E quando toma aquela cidade, a Bíblia diz que Davi teve no coração o desejo de buscar a arca de Deus. E Davi quis fazer algo fenomenal, uma entrada triunfante da arca, a ponto de colocar bois escolhidos, cobertos com tecidos dourados, com botas douradas, uma carruagem para que Deus viesse pomposo para dentro daquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele vai, coloca a arca, e quando está chegando já na descida da cidade de Israel, para chegar em Jerusalém, a arca balança, e quando ela balança, um dos homens põe a mão na arca e morre instantaneamente. Imediatamente Davi fica com medo, e quando ele fica com medo, ele pega a arca e manda colocar na casa que estava na frente. Era a casa de um homem chamado Obed-edom. Obed-edom não era temente a Deus. Há alguns estudiosos que dizem que Obed-edom era até um fugitivo, não de Davi, mas da época do Jebulon. Ele não tinha temor a Deus, mas ele, por medo de Davi, recebe a arca, e a arca é colocada na sala da sua casa. E ela fica ali por 90 dias. Agora, o que acontece com o homem que coloca a arca sem véu, sem proteção alguma, sem ter alguma coisa que impedisse ele de ver a arca como era na época do tabernáculo, e ele olha para a arca e não morre? Sabe o que acontece? A Bíblia diz que a casa de Obed-edom, durante 90 dias, prosperou. E tudo que aconteceu ali deu fruto, inclusive os animais. Inclusive os animais. Sabe quanto tempo demora uma vaca entre a fecundação e a procriação? 11 meses. A Bíblia está dizendo que os 11 meses se tornaram 90 dias. Dá para entender isso? Contaram para Davi, Davi agora vai buscar a arca. Pega a arca, coloca no ombro do sacerdote, porque a arca nunca foi feita para ficar no lombo de um animal ou numa carroça. A presença de Deus foi feita para ficar sobre o homem. Sobre o homem. E eles colocam ali a arca e levam do jeito correto. Davi até faz com que haja um sacrifício a cada 7 passos. A arca já estava perto. Então não levou tanto tempo. Mas cada 7 passos eles paravam, adoravam a Deus e sacrificavam. Caminhavam 7 passos, paravam no 7º, sacrificavam e adoravam. Fizeram isso até a entrada de Jerusalém. Quando entrou em Jerusalém a arca, a Bíblia diz que Davi se alegrou tanto que ele começou a dançar em volta da arca. Ele se envolveu com a presença de Deus de tal forma, e pasmem, a arca não estava coberta com o véu. A arca não estava separada com o véu. E ele dançou, e a Bíblia diz que os sacerdotes foram
impulsionados ou contagiados e começaram a dançar. Os levitas começaram a dançar e houve uma festa de danças em volta da presença de Deus entrando em Jerusalém. A Bíblia diz que a presença de Deus, ou a arca de Deus, foi levada para dentro de uma tenda. E a tenda, para você entender, você já viu essas tendinhas brancas que colocam em época de festa para fazer eventos? Você já viu isso? Aquelas tendinhas 4x4, 5x5. Foi feita uma tenda exatamente daquela forma, com uma abertura de um dos lados, e agora sim, em volta não era um tecido pesado, mas era um tecido que a Bíblia diz que o povo circulava em volta e via a arca de Deus, a presença de Deus ali dentro. E todo esse tempo, a Bíblia diz que Davi estipulou que haveria adoração 24 horas, haveria sacrifícios 24 horas, haveria contagem do povo, a presença da palavra escrita, pregada ao povo, ensinada ao povo durante todo esse tempo. Os sacerdotes ficariam ali rondando glórias a Deus durante 24 horas. A presença de Deus era para ser adorada em todo o tempo. Eles viam a presença e adoravam a presença, viam a presença e adoravam a presença. E a Bíblia diz que eles adoravam com cânticos e danças durante todo esse tempo. 40 anos. Às vezes a gente fica bravo com o culto que atrasa 5 minutos, né? 40 anos. E a presença de Deus ali. Quando Davi resolve construir uma casa, um prédio, um templo para Deus, Davi constrói o templo, ou desenha o templo, quem constrói seu filho, da mesma forma que era a perspectiva daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Só que, pasmem, não tinha véu no projeto de Davi, mas na execução de Salomão, por conta dos sacerdotes que eram religiosos, botaram o véu de novo. O véu foi pedido para ser colocado só no tabernáculo, porque o povo ainda estava em mente escrava. Não tinha entendimento de libertação e daquilo que era Deus. Agora o povo liberto, estavam colocando o véu de novo. Separando de novo Deus da presença dele para com o povo. E o véu foi colocado de novo. E o tempo passou. E o templo foi derrubado, reconstruído, derrubado de novo. A Bíblia diz que chega uma época que esse último derrubamento daquele grande templo, eles são levados 70 anos. Eu estou contando essa história para que eu possa pregar e você entender o que Deus vai fazer na sua vida. Presta atenção nisso que eu estou dizendo para você. O povo é levado, aleluia, 70 anos ficam na Babilônia. Depois eles voltam. E quando eles voltam, voltam com a missão, reconstruir o templo. Só que eles não tinham condições financeiras. Eles não tinham estrutura para reconstruir aquele templo. E o que eles fazem? Eles deixam, abandonam o templo e começam a cuidar das suas próprias vidas. Cuidar só daquilo que interessava para eles. E esqueceram as coisas de Deus. Deixaram as coisas de Deus de lado. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus levanta um profeta para contar a história deles para eles. E o profeta chamado Ageu diz assim: ei, vocês comem e não saciam. Vocês ganham e parece que colocam no saquetel furado. Tudo que vocês fazem não prospera. E sabe por quê? Porque vocês estão pensando só nas suas casas, nas suas coisas particulares, só nas coisas materiais. E esqueceram das coisas espirituais, que é a construção da casa de Deus. A Bíblia diz que Zorobabel se desperta. Junto Zacarias e outras pessoas se despertam. E eles retomam a construção do templo. E quando eles retomam a construção do templo, isso é importante você prestar atenção, eles retomam a construção do templo, a Bíblia diz que logo que termina essa reconstrução do templo, vem a inauguração, vem a festa de consagração. E quando eles vão fazer a festa de consagração, os mais velhos olham para o templo e choram. Por que choram? Porque eles não veem aquela grandiosidade do templo de Salomão, eles veem um barracão de madeira. Não tem ouro, não tem prata, é um barracão de madeira simples, mas foi feito com todo o propósito de adoração a Deus. E quando eles choram e olham aquilo e vê que não tem grandiosidade nenhuma,
a Bíblia diz algo poderoso. A Bíblia diz que Deus levanta Ageu novamente. E agora Ageu se levanta e diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas pessoas não entendem porque ele estava falando isso, mas ele estava dizendo para o povo: se eu quisesse ouro nessa casa, ia ter. Se eu quisesse prata nessa casa, ia ter. O que tem nessa casa é o que eu quero, porque eu conduzi-los para construí-la. Deus diz: nessa casa o desejado das nações entrará. E ele diz assim: e a glória da última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O tabernáculo de Davi estava longe disso. Longe. Era uma construção que queriam invocar mais glória para o templo do que propriamente para Deus. Houve uma grande batalha e Roma foi para cima de Israel. Em 400 anos que Deus fez silêncio profeticamente com Israel, a história diz que Judas Macabeus foi a resistência. E essa resistência durou por muitos anos. E ela só terminou quando Judas Macabeus e seu grupo de pessoas fizeram um acordo com Roma. E o acordo era que eles pagariam impostos a Roma, mas eles teriam liberdade de continuar cultuando a Deus. Eles teriam liberdade, e essa liberdade estaria plena desde que Roma reconstruísse o templo. Sabe o que eu quero dizer para você? Eles já estavam aqui e começaram, em vez de seguir em frente, reconstruir uma volta ao passado. Sabe o que tem impedido as igrejas de crescerem? Uma ponte de volta ao passado. A lei, a legalidade, a religião, e não a liberdade que Cristo conquistou na cruz. A Bíblia diz que fizeram um acordo de reconstruir o templo. Para não perder a promessa de Ageu, eles desmontaram a madeira, construíram o templo e forraram o templo com a madeira. E a promessa se cumpriu porque em uma época que Deus volta a falar, Deus não fala, e olha que interessante, Deus não fala com o sacerdote. Deus não fala com o levita. Deus não usa urim e purim. Deus não levanta um profeta. Deus fala com uma menina virgem para quebrar o protocolo de um novo tempo que estava se levantando. Não era mais aquela estrutura religiosa, agora era uma estrutura do mover do Espírito sobre toda a carne. Era o profeta Joel começando a pingar o início da sua palavra profética, que acontece no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com plenitude. Fala com ela, fala com o noivo, e fala a respeito do nascimento de Jesus. Quando Jesus é apresentado no templo, um dos sacerdotes que pegam Jesus no colo, levantam e diz que Deus pode levá-lo porque ele viu renovo. Aquilo que era desejado pelas nações, aquilo que o profeta Joel profetizou. E sabe o que ele faz? Ele pega a criança e entra dentro do templo, conforme a profecia. Mostrando que toda a profecia se cumpre. Apresenta Jesus ao Senhor e devolve aos pais. Jesus vive 33 anos e meio, segundo a maior parte dos estudiosos. 3 anos e meio durou o seu ministério. E durante esses 3 anos e meio, um momento muito importante foi o momento depois que ele é aclamado com a grande entrada triunfosa. As pessoas falam a respeito do templo e ele diz: derrubem esse templo e eu vou construir um outro em 3 dias. Ninguém estava entendendo porque aquele templo não era mais propósito. O propósito era uma outra coisa chamada Casa de Davi, Tenda de Davi. E esse propósito era um propósito que ninguém estava entendendo naquele momento, porque havia uma grande miscelânea entre a religião judaica, aonde todas as palavras estavam destinadas claramente, e a igreja que vinha com uma nova revelação e um novo entendimento da mesma palavra, que era Cristo. Cristo vai na cruz do Calvário, e quando ele vai para a cruz do Calvário, ele enfrenta a maior dificuldade de todo o seu ministério.
que é vencer todas as coisas no nosso lugar. Eu já vi muito médico falar a respeito da dificuldade que Jesus sofreu na cruz do Calvário. As dores, os nervos esticados, a dificuldade de respirar, a mistura do sangue com o oxigênio, tantas coisas. Só que, outra vez, a igreja focando no material, porque o sofrimento que Jesus estava tendo aqui na cruz, com todo esse físico, o da direita e o da esquerda estavam sofrendo. E pasmem, Pedro foi pregado de ponta cabeça sofrendo mais ainda. Mas espera aí, mas Jesus não sofreu mais que todos na cruz? Não foi esse sofrimento. O que Jesus de verdade sofreu aconteceu do meio-dia às 3 horas da tarde, quando o sol se apagou, quando ele falou: por que me desamparaste? Por que Deus desampara Jesus? E por que se escurece todas as coisas naquele tempo, naquele período? Porque naquele momento, todo o pecado do mundo, toda a enfermidade do mundo, todas as maldições do mundo vieram sobre Jerusalém e começaram a vir sobre Jesus e atingi-lo na cruz do Calvário. Ele começou a ser atingido por todos os nossos pecados, por todas as nossas maldições. Ele começou a ser atingido pelo castigo que nos trouxe paz no dia de hoje. Ele começou a ser atingido e isso durou 3 horas do nosso tempo. Não sei o que significa isso na eternidade, mas 3 horas, quando foi 3 horas da tarde, ele levanta a cabeça, aleluia, e diz: está consumado. A Bíblia diz que quando ele diz que está consumado, o véu do templo se rasga. Porque a vontade de Deus é que o véu já fosse tirado. Rasga-se de alto a baixo. E quando se rasga de alto a baixo e o consumado é dito na cruz do Calvário, a presença de Deus novamente é liberada para o povo, a ponto do autor da carta aos Hebreus dizer que hoje nós temos liberdade e ousadia para entrar no lugar santo dos santos em oração. Não somos presos nem amarrados. Somos livres. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Paulo consegue ter o discernimento claro e verdadeiro da profecia de Ageu. Ageu estava falando da glória da última casa, não da segunda casa. Às vezes eu vejo cantores cantando a glória da segunda casa. Vejo pessoas até pregando a glória da segunda casa. Não é a segunda, é a última. A última casa na terra. Porque a Nova Jerusalém não é uma casa na terra, é no céu, que vem do céu. A última casa, Paulo consegue ter o desvendamento. E olha que a primeira casa escrita foi a construção do tabernáculo, mas o primeiro templo que faz referência, à profecia era o de Salomão. Você lembra da inauguração? Quem lembra do texto que fala da inauguração? A inauguração foi algo poderoso, porque a Bíblia diz que Salomão olha e só vê pessoas jovens fazendo parte daquele louvor, ou dos levitas que iam fazer a inauguração. Então ele vê que precisava buscar alguém que tivesse mais de experiência com Deus, e ele vai buscar Asaf, que já estava aposentado. Traz Asaf, e Asaf constrói um tempo de adoração tremendo. Ele constrói uma adoração que eu queria saber qual é o louvor que foi cantado lá, para a gente poder cantar também, porque aquele louvor foi tão tremendo que a Bíblia diz que no dia da inauguração, quando ele cantou, Deus saiu do céu e entrou no templo com sua presença. Se você ler os 3 capítulos antes e depois, você vai ter uma compreensão tremenda. A Bíblia diz que os sacerdotes caíram e não podiam ficar em pé. Qual é a expectativa que a gente dá para essa palavra? Eles caíram, depois levantaram. Mas se eu pegar o texto e o tempo da inauguração, isso durou 30 dias. Sabe o que é você cair e não poder ficar em pé durante 30 dias? Esse foi o culto. Não foi um culto de 2 horas. Foi um culto de 30 dias. Com a presença de Deus no lugar. Esse era o tempo da referência da primeira casa. E agora ele está dizendo que a última casa, a glória será maior ainda. Qual é a casa última? Paulo diz assim: ei, não sabeis vós que sois o templo, a morada do Espírito Santo de Deus?
Paulo está dizendo que essa última casa somos nós. Não é mais um templo. Eu posso fazer um templo dourado que não vai resolver. Só para você ter uma ideia, a calçada do templo de Salomão, o peso de ouro que estava na calçada ali do templo de Salomão, a calçada do lado de fora, o peso de ouro que estava ali constrói 16 templos daquele que está em São Paulo. Só a calçada. Algumas pessoas dizem, igual o templo de Salomão, está longe de ser igual. E Deus não está olhando para isso. O que Deus está querendo, na verdade, é que nós possamos entender que nós somos o templo. Só que nós somos o templo não para instalar a velha religião judaica. Nós somos o templo para viver o que Davi viveu na presença dele, uma liberdade de adoração, um tempo em que o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo em que a religião engessou tanto a gente que a gente já não sabe o que pode e o que não pode fazer. Deixa eu dizer algo para você, tenha liberdade de adorar. Eu vejo uma das maiores dificuldades dos líderes de louvor é fazer a igreja se movimentar no louvor. Levanta a mão, irmão. E tem alguns que são do movimento grevista que daí cruza o braço. Né? Sou do contra, né? Levanta a mão e cruza. Se você começar a falar assim, não levanta a mão, você vai ver que tem uns irmãos que vão fazer assim. É o pessoal da esquerda na igreja. Do contra. E quando eu entendo essa palavra, eu entendo que eu não preciso que ele diga isso, eu tenho que fazer isso com naturalidade. Eu tenho que entender que adorar tem que fazer parte da minha vida, porque o Espírito Santo está em mim. Só que o Espírito Santo, ele só vai se manifestar de acordo com aquilo que você permitir que ele faça. Ele não vai além da sua permissão. Ele não vai fazer você fazer algo de forma obrigatória. Não! Ele quer que você permita, porque o dia que você permitir, você vai viver um tempo novo de Deus na sua vida. Você vai romper no espiritual de uma forma como nunca rompeu na sua história, na sua vida. Precisamos voltar e reedificar. A Bíblia diz, nos últimos dias, estaremos reedificando o templo de Davi. Tem alguns sinais aqui. Pastor, isso aí aconteceu na época dos apóstolos. Não aconteceu na época dos apóstolos. Qual é o maior sinal que o tempo chegou? Israel. Versículo 14. Muito claro, nós lemos Amós. Versículo 11, 12 e 13, igreja. Versículo 11, 12 e 13, igreja. Versículo 14, Deus dá o sinal de quando começa esse tempo. Versículo 14. E também trarei do cativeiro o meu povo Israel. E eles reedificarão as suas cidades assoladas. E nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho e farão pomares e lhes comerão o fruto. Assim os plantarei na terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Sabe quando aconteceu isso? 1948, tem data. Foi a data em que Israel foi restabelecida, plantado de novo e não perde mais o direito, porque agora é um direito constitucional de todas as nações reconhecer Israel como nação. A partir de 48, Deus está estabelecendo o início do cumprimento da promessa que está em Amós. E que Tiago profetizou aos apóstolos. Uma reconstrução do templo de Davi. E se você entender isso, você vai ver que a igreja vivia uma época e começou a viver outra. Isso aqui era do diabo. Sim ou não? Cadê o baterista? Ia para o inferno, irmão, naquela época. Condenado, sem julgamento.
Mas começamos a viver um tempo em que Deus está dando liberdade novamente. Estamos reestruturando a casa, o tabernáculo caído de Davi novamente. E isso pode ser feito se eu permitir e deixar que Deus trabalhe em mim. Porque se eu permitir e deixar que Deus trabalhe em mim, nós vamos viver um tempo novo, um tempo de um grande avivamento na igreja. Esse tempo tem coisas poderosas que são destravadas sobre nós. Durante muito tempo, por conta do entendimento religioso, eu entendi que os tímidos não iam ser salvos. Tem algum tímido aí? Levanta a mão quem é tímido. Pensa se eu tivesse certo naquela época. Eu ia para o inferno, irmão. Porque está escrito assim: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus? É aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Paulo escreveu no primeiro capítulo de Efésios, a partir do versículo 15, que o reino de Deus está constituído numa herança em que os santos receberam de Cristo. Jesus veio pregar, o primeiro sermão de Jesus foi: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Salvação é indo, o reino é chegando. Então por que o texto fala os tímidos não herdam o reino? Porque o tímido tem medo de avançar no reino. O tímido tem medo de tomar posse do reino. O tímido tem medo de levantar a mão e gritar com o demônio. Mais fácil ele gritar no telefone com o pastor: corre, vem aqui. Por quê? Porque não conseguimos entender que essa reedificação do templo, do tabernáculo caído de Davi, vai nos trazer a verdadeira autoridade que a igreja tem para vencer no mundo, para desfrutar de uma presença tremenda, e o Espírito de Deus está aí para fazer isso acontecer. Sabe uma das maiores revelações que Jesus fala a respeito do Espírito Santo, para não dizer a maior delas? Ele fala não no templo, ele não fala no Sermão do Monte, ele não fala na beira do lago de Genezaré para mais de 5.000 pessoas, ele não fala para os discípulos à parte, ele fala na beira de um poço com uma mulher que teoricamente podemos falar que era prostituta. Às vezes nós fazemos uma conjectura e não está errado. Nós dizemos assim: o poder de Deus vai descer sobre você. Você vai receber o poder de Deus na sua vida. Deus está derramando da sua unção sobre a sua vida. Já ouviu isso? Não está errado, isso é uma forma de conjecturar. Mas que é o certo, no pé da letra, Jesus olha para ela e diz assim: se você crê, rios de água viva fluirão de dentro de você. O que é o correto? O correto é que não vai descer. O correto é que vai sair de você, porque já está em você. A partir do momento que você foi transformado em templo do Espírito Santo, o Espírito Santo veio morar em você. E qual é a diferença da primeira casa da última casa? A primeira casa, ele veio, entrou e foi embora. Na última casa, a glória é diferente, porque ele veio e vai ficar aí até o arrebatamento da igreja. Ele vai permanecer em nós. Nós temos a percepção, às vezes, que a religião ensina, que o Espírito Santo é uma bolinha de ping-pong. O que a bolinha de ping-pong faz? Vai para cá, vai para lá, para cá. Não é assim que a bolinha faz? A religião diz assim: se você pecar, o Espírito Santo vai embora. Aí você se arrepende, o Espírito Santo volta. Aí você peca, o Espírito Santo vai embora. Aí você se arrepende, o Espírito Santo volta. Uma bolinha de ping-pong não é. Porque a Bíblia diz que ele é que convence você do pecado. Quando você peca, ele continua aí, entristecido e trabalhando em você para que você se arrependa. Sabe o que é ser templo do Espírito Santo? É ser morada definitiva. E quando eu sou morada definitiva do Espírito Santo, eu começo a viver milagres sobrenaturais de Deus. Explica melhor, pastor. Vamos para a profecia. Quando nós vivermos esse tempo,
nós permitirmos que o Espírito Santo faça essa morada em nós tenhamos a reedificação do tempo de Davi, da adoração, da busca a Deus, da intensidade. O Espírito Santo vai começar a trabalhar em nós, fazendo que, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança em semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros derreterão. Esse é o milagre prometido nesse tempo, dizendo que o tempo de Deus, as coisas de Deus, serão encurtadas na nossa vida. O que lança a semente alcança o que já está colhendo. Dá para entender isso? Eu planto, deveria levar 1 ano para nascer, mas já colho. O cara da uva já vai alcançar o cara que está pisando a uva. Plantar uva, irmãos, é diferente de fazer poda. Os grandes, principalmente você vai para Jundiaí, você vai ver grandes vinhedos que tem ali, eles não arrancam o pé de uva, eles fazem poda. Por quê? Porque o plantar de uma uva leva-se anos para a construção de uma ramificação para que ela possa produzir saudosamente, com saúde. Então o que eles fazem? Eles fazem poda, são técnicos de poda. E eles podam nos lugares certos, os ramos soltam novamente e nascem todos os anos, tem frutas. Mas se não souber a técnica da poda, tem que plantar e esperar o tempo do crescimento. Deus está dizendo aqui que nós vamos plantar e colher imediatamente. É louco, mas se na casa de Obed-edom, que nem crente era, a presença de Deus fez uma vaca dar luz em 90 dias, imagina na casa dos filhos o que Deus pode fazer. Deus está trazendo um tempo sobre a sua vida que, se você entender quem você é no reino, se você entender o que você pode tomar posse no reino, você vai começar a viver um tempo sobrenatural de Deus. E vou dizer algo, Deus vai começar a realizar as curas que Ele prometeu, as salvações que Ele prometeu, as restaurações que Ele prometeu. Você vai começar a viver tudo aquilo que Deus falou a seu respeito. Ei, por isso restaura o templo, volte à adoração, dá liberdade para o Espírito tomar direção na sua vida. Não olhe só para o material e entenda que mais vale o espiritual, e você vai mergulhar naquilo que Ele vai jorrar de dentro de você. Você vai viver os melhores dias da sua vida, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Ei, Deus está te preparando para ser a igreja do avivamento, para esse lugar ficar pequeno, para que haja uma expansão muito grande através daquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Ele está trabalhando para fazer algo poderoso sobre a sua vida. Por isso precisamos acessar. Sabe qual é o medo do diabo? É você descobrir quem você é. Sabe que o mundo é o contexto. Nós às vezes falamos que o mundo são pessoas, né? Mas na verdade o mundo é o contexto do sistema de governo. Por isso o sistema de governo é o reino de Deus. E o mundo é o contexto do sistema de governo mundano. No mundo, precisa-se de uma luz que ilumine ele. Jesus não disse, eu sou a luz da igreja. Jesus não disse, eu sou a luz do reino. Mas eu sou a luz do mundo. A palavra luz que Jesus usou ali tem a tradução de luz comum, mas também tem a tradução de conhecimento. E pasme, que a mesma palavra que Jesus diz para o príncipe das trevas, a palavra treva significa sem luz ou ausência de luz, e também ausência de conhecimento. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o conhecimento para esse mundo. Porque aonde não tem conhecimento, o inimigo prospera. Sabe qual é o nosso mal? Às vezes nós não conhecemos algumas áreas da nossa vida e Deus já nos libertou. O inimigo está trabalhando ali por falta de conhecimento. Mas a luz do conhecimento, quando chega, faz com que ele recue. Ele trabalha na falta de conhecimento. Por isso eu estou pregando pausadamente para você. Para você entender que a reedificação do tabernáculo caído de Davi é tão importante. Porque se você entender que tudo isso
vai transformar você numa pessoa que vai enfrentar o inimigo de uma outra perspectiva. Você começa a reconstruir hoje. Por quê? Porque o inimigo quer fazer com que você não entenda qual é o operar de Deus sobre a sua vida. E se você despertar para qual é o operar de Deus sobre a sua vida, você vai pôr ele para correr da sua casa, da sua rua, da sua cidade. A Bíblia diz que o nome de Jesus, implantado naquele poder que está sobre nós, enfrentaríamos até potestades. Deixa eu dizer algo para você. L. Osborne, quando ia fazer as cruzadas na África, sabe o que ele fazia? Ele chegava na cidade, a primeira coisa ele pedia para o líder da cidade, da igreja, levar ele para o marco da cidade, para o centro da cidade, para o lugar onde era o miolo da cidade. E a pessoa levava ele para lá. E ele chegava naquele lugar e fazia uma oração. A oração dele era essa, ele dizia assim: agora, potestade que reina nessa cidade, eu te dou uma ordem. Não há espaço espiritual para mim e você nessa cidade. Então fico eu e sai você. Só que a gente não tem coragem de fazer isso. Mas esse poder está sobre nós. Quando começamos a entender isso, há um transformar, um derramar, um fluir daquilo que está dentro de nós para outras pessoas. Se chama transferência de unção. Começa-se a haver uma transferência poderosa, nós começamos a viver um tempo novo, porque a reconstrução do tabernáculo é para fazer com que essa unção se derrame, aquilo que está dentro jorre para a vida de outras pessoas e jorre para a vida eterna. Deus quer fazer você viver os melhores dias da sua vida, mas a decisão é sua. O acesso já está livre, mas tomar é decisão sua. O reino é conquistado à força. Não é salvação, salvação é graça. O reino é força, eu preciso me esforçar, vencer a minha timidez, ir lá e tomar posse daquilo que Deus permitiu sobre a minha vida e pôr em prática. Eu tenho que pôr em prática o poder de Deus, e a Bíblia diz que o poder de Deus está acima de toda potestade, está acima de todo nome, está acima de todo domínio, está acima de toda força, está acima de todas as coisas. E se eu entendo que esse poder que está em mim está acima de todas as coisas, eu começo a exercitar a minha fé e colocar todas as coisas debaixo dos meus pés. Porque é o que a Bíblia diz. Efésios, capítulo 1. Para mim terminar. Paulo está orando. Vai por aqui? Paulo está orando. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Isso é importante você guardar isso. Essa oração de Paulo é a minha oração hoje. Nós vamos orar. A oração de Paulo diz assim. Aqui. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele está orando. E qual é a oração dele? A minha oração é para que, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha o que eu falei aqui. Ele quer que você saiba qual é a sua herança, a riqueza que há nessa herança. Sabe aquele versículo que diz que Deus suprirá as nossas necessidades? Não perde aí não, segura aí. Só estou abrindo um parênteses. Sabe aquele versículo? A gente acha que ele vai suprir com coisas naturais. Não. Ele está dizendo assim, meu Deus suprirá todas as suas necessidades em sua glória. Com aquilo que Ele tem. O que Deus tem suprirá você, não o que você tem. Ele não precisa do que você tem. Ele tem para te dar acima daquilo que você imagina. A herança é poderosa. Continuando aqui. Herança dos santos. E qual a suprema, olha a redundância. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Se tem uma coisa redundante, esse versículo. Tem professor de português aí?
Sobreexcelente é grande, não é? É a mesma coisa que subir para cima, ó. Sobreexcelente grandeza. O seu, pensa, ele queria que entrasse na cabeça, por isso ele foi redundante. E redundância para falar é uma coisa, mas redundância para escrever é errado. Mas ele não estava nem aí, ele queria que o povo entendesse. E ele diz, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Quem crê? Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Pensa num versículo redundante. Mas por quê? Porque ele está dizendo, se você crer, se você entender o poder que opera em você, que jorra em você, essa reconstrução vai fazer o tempo mudar, a contagem regressiva mudar, você vai viver o tempo que você nunca viveu, e o inimigo não quer que você entenda isso. Olha a continuidade, acima, olha lá, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, toda potestade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia e possa referir não só nesse século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Jesus é o cabeça. Ele colocou tudo debaixo dos pés. Entre os pés e a cabeça existe o corpo. Debaixo dos pés da igreja estão todas as coisas que foram vencidas na cruz do Calvário. E se eu entender isso, eu vou me levantar e vou me posicionar para aquilo que Deus tem para mim. Por isso, nessa manhã vai ter cura aqui. Porque está prometido. E há poder na igreja para curar. Ei, nós vamos viver através da reconstrução do templo do tabernáculo de Davi. Aleluia. O tempo dos grandes milagres de Deus na terra. Não vamos voltar para trás, nós vamos continuar para frente. Muitos anos, fique de pé comigo. A hora vai passando, eu não quero passar muito da hora. Muitos anos. Eu estou resumindo muita coisa que eu prego na nossa igreja, né, Fred? Muitos anos eu corri atrás da cruz. A cruz de Cristo foi aquilo que Jesus conquistou na cruz para mim. E durante muitos anos a igreja, debaixo da religião, me ensinou a se esforçar, a não errar, a não pecar para me alcançar a cruz. Quantos anos eu fiquei me esforçando para alcançar aquilo que estava na cruz? Até que eu entendi que, na verdade, quando eu aceito Jesus, eu nasço na cruz. E minha vida começa da cruz para frente. A sua vida nasceu na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é seu direito. É sua herança. Todas as bênçãos, tem um hino que fala isso, todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. Ei, eu quero orar com você nessa manhã. Eu gosto da manhã porque amanhã a gente consegue refletir e permitir que o Espírito trabalhe na nossa vida. Eu quero orar por você nessa manhã, conscientemente de que você vai entender que você vai reconstruir o tabernáculo. Pastor, como eu faço isso? Comece adorando. Comece deixando o Espírito Santo tomar a frente. Comece dando o lugar dele para ele na sua vida. E você vai ver as coisas começarem a virar em volta de você. Comece agindo em fé. Porque eu lembro que Morris Cerullo uma vez disse, se você orar por um enfermo, seja ele de qual enfermidade que for, se ele for curado, mande fazer uma fila de enfermos naquela enfermidade, vai ser curado a todos, porque você rompeu. Estava com o Randy Clark no Rio Grande do Sul. O Randy Clark é do Avivamento de Toronto, da Pensacola. Ele foi para um culto em Toronto, para você ter uma ideia, irmãos. Era uma conferência, e ele era um moço de uma cidadezinha pequena no interior dos Estados Unidos, que pediu para que Deus desse para ele uma vivência de avivamento. E o Blaine Cook foi pregar na igreja dele.
E quando o Brandon Cook pregou na igreja dele viveu algo que nunca viveu. As pessoas caíram, a unção veio uma coisa tremenda. E ele pediu aquilo sobre a vida dele e ele também recebeu aquilo. E alguns tempos depois ele foi pregar numa conferência em Toronto. E quando ele chegou para pregar naquela conferência em Toronto, irmãos, ele era o pregador da noite. De 3 dias de pregação. De 3 dias de pregação, ele era o pregador da noite. Presta atenção aqui. Pregou o pregador da manhã e ele ouviu a mensagem e à noite ele foi pregar. Quando ele começou a pregar à noite, Deus destravou o reino na vida dele. O culto da noite virou 7 dias de culto. Um culto só. Para você ter uma ideia, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. E assim mesmo, um grande evangelista africano, Higgs, saiu da África e conseguiu pegar o culto ainda. Dá para entender o negócio dele? O cara pegar o avião, cruzar o continente e ainda pegar o culto. Que ele queria viver esse avivamento. E esse moço que saiu da África, vivia uma igreja pacata, pequena. Hoje, só a estrutura de cruzada dele tem 16 ônibus. Ele movimenta mais de 200 pessoas da igreja dele que vão para um lugar. Ele faz a cruzada, o povo sai orando e as pessoas estão sendo curadas e restauradas. Randy Baker foi para uma cruzada de Randy Clark, esse mesmo moço. E ele fez transferência de unção. E quando ele fez a transferência de unção, eles fizeram uma fila e ele foi orando, as pessoas foram recebendo. E Randy Baker veio na fila. E ela recebeu a transferência de unção. E quando ela voltou em si, ela voltou no fim da fila e entrou de novo na fila. E o Clark orou por ela, ela recebeu de novo e ela foi e voltou na fila. Na terceira vez ela lhe olhou e falou assim, você de novo? Eu disse, eu de novo. Aí ele disse assim, o que você veio buscar para a sua nação? Ele não sabia, porque ela é americana. Mas ela morava na África e cuidava de um orfanato na África. Ele disse assim, o que você veio buscar, você vai levar para a sua nação. Os surdos ouvirão, os mudos falarão, os cegos voltarão a ver, e nas suas mãos ainda haverá ressurreição. Ela voltou para lá, fez uma grande cruzada em 30 dias. Mandou trazer os cegos, surdos, mudos, e ela orou e nada aconteceu. E ela repetiu e nada aconteceu, repetiu e nada aconteceu, repetiu e nada aconteceu. 6 meses depois ela estava já desanimada, pensativa com a promessa. E ela foi chamada para pregar numa cruzada numa outra região da África. E ela foi para aquela região, quando chegou lá tinha um outdoor. A mulher dos milagres e maravilhas vai pregar essa noite. E ela disse assim, não, tira isso. E ela foi para a cruzada aquela noite, era uma cruzada para muita gente. Quando ela foi interrompida no começo da mensagem, por uma mulher que chegou com a bruxa daquela região mais conhecida, uma criança no colo. E ela foi interrompida e a moça disse assim, dizem que você é a mulher dos milagres. A nossa bruxa da região já fez todo tipo de coisa para fazer a visão do meu filho voltar e ele não conseguiu. E nós estamos aqui para ver se o seu Deus faz isso. Se você é a mulher dos milagres. Ela não pensou 2 vezes, pegou a criança nas mãos e levantou e orou. Quando ela voltou as mãos da criança, devolveu para a mãe, a criança estava vendo. Calma. Ela não sabia. Mas a criança não tinha os globos oculares e Deus devolveu os globos oculares e devolveu a visão. A partir daquele dia, o ministério dela foi só milagres e maravilhas. Hoje ela tem catalogado com provas. Mais de 400 pessoas ressuscitaram através do ministério dela. Por que você está falando isso? Eu tive com o Randy Clark no Sul. No Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na cruzada. E quando ele orou por mim, eu falei assim, como a gente faz para levar isso para a minha cidade? Ele falou, já está no Brasil. Você não tem que levar, já está. Já está em você. Só acesse o reino e deixe a sua fé caminhar. Já está sobre você, eu quero orar por você.
Eu quero orar por você porque eu quero que você rompa em fé. Por isso que hoje não está sendo um culto de explosão, não, está sendo um culto de conscientização, porque se você entender o que eu estou falando e acessar o reino, aleluia, os cultos dessa igreja nunca mais serão o mesmo. Entenda, o pastor está aqui para te ensinar, mas se você não praticar, não vai acontecer. Toda palavra pregada aqui gera um clima profético da palavra. E a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que ela foi enviada. A palavra de hoje foi enviada para dizer para você: restaure o templo de Davi, a tenda de Davi, e você vai viver os melhores e os maiores dias da sua vida. O tempo de Deus vai ser encurtado. O que era para acontecer em 10 anos da sua vida, Deus vai fazer num ano. O que era para ser num ano, Deus vai fazer num mês. E se prepare para você ver coisas que estavam esquecidas voltarem novamente para a sua vida, para a sua família. A cura virá, os milagres virão. Nós vamos ver os melhores dias da nossa vida. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você. Você que sentir no seu coração de vir à frente para receber a oração, vem, eu quero orar por você. Eu quero orar por transferência de unção sobre a sua vida. Eu não tenho feito isso, mas eu quero fazer isso hoje. Eu quero orar para que Deus destrave você. Eu quero ver você destravado hoje. Oh, Espírito Santo de Deus. Abaia candeleia soia macalasteia laiagas. Comece a adorar, comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a deixar fluir sobre a sua vida. Comece a deixar a fluir sobre a sua vida. Oh, comece a deixar fluir, comece a deixar fluir. Comece a deixar fluir. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, deixa jorrar, deixa arrojar, deixa jorrar, deixa fluir de dentro de você. Deixa fluir de dentro de você. Deus está curando aqui. Deus está restaurando aqui. Deixa fluir.